Bom, abre a Bíblia de vocês, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Isso. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou de cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, o Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira com que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Amém? Bom, eu gostaria realmente de agradecer não somente até um crachá aqui, ó. Vem já empolgando. Mas eu gostaria realmente de agradecer a cada um dos jovens que se desafiou, participou, viveu o retiro, aos pais que incentivaram e enviaram seus filhos a participarem do retiro. Esse é um momento único, é um momento especial para cada um de nós. E nós estamos muito felizes, de verdade, nós estamos felizes por aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Mas eu fiquei, pensando, e eu acho que isso se encaixa muitas vezes. Quando nós estávamos lá, tinha algumas palavras que o Espírito Santo ia ministrando em cada culto. Então algo que ficava muito firme era sobre algo dentro de vocês, está dentro de vocês. Isso ficou martelando, está dentro de vocês. Nós cultuávamos de manhã, e aí a palavra em alguns momentos falava, está dentro de vocês. E era algo interno para manifestar no que era externo. E aí, enquanto os meninos faziam as rodas lá, e eles mesmos conversavam lá, e eles mesmos estavam ministrando, enquanto as meninas estavam se reunindo, em alguns momentos a conversa era, está dentro de nós. Algo glorioso está dentro do nosso coração. Algo glorioso está dentro de nós. E aí eles se ministravam. E é o seguinte, essa carta que Paulo escreve, ele não estava em um momento que ele estava muito feliz. Ele estava lá no capítulo 2, quando a gente vai ler boa parte da descrição dela. Ele estava falando, meu coração está aflito. Meu coração, eu estou em lágrimas escrevendo para vocês esta carta. Nós estamos vendo aqui alguém que está dizendo e alguém que está revelando o Evangelho. Ele estava chorando em um momento de angústia por tudo aquilo que ele estava passando em um outro local. Mas mesmo assim, ele tinha algo guardado dentro dele. Isso vinha todos os dias. Isso, alimentava o espírito dele. E isso incentivava ele ao ponto de dizer, eu deixo as minhas lágrimas de lado, eu deixo os meus desânimos de lado, e eu quero manifestar o que está dentro do meu coração. Sabe o que a gente começou a viver?
momentos lá no retiro, a gente deixou de ter momentos de tristeza, deixou de, de ter os momentos de angústia. Nós entregamos nosso coração no Senhor, dizendo: Senhor, está dentro de nós, então manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar aflito, mas há um Espírito Santo que está dentro do nosso coração. E Paulo, ele ministra isso. Ele fala: olha, além do que lá no início, quando a revelação foi dada a Moisés, era uma revelação em que o povo tinha que começar a seguir sobre isso. O povo tinha que seguir essa palavra. E tinha muitas e muitas e muitas condenações. Uma das brincadeiras que eu fiz hoje com os meninos, eles estavam lá passando, e aí estava todo mundo pouco antes da gente fazer o momento do correio. Aí eu saí lá, os meninos estavam sentados. Aí o pessoal, tudo com as canelas finas aparecendo aqui assim, sabe? Tá? Com as canelas finas aparecendo, de short. E aí, uma das brincadeiras, o pessoal, aí eu falava com ele: olha, lá na minha igreja isso dá banco, hein? Aí o pessoal ficava olhando assim, aí eu olhava e falava: lá na igreja esse negócio dá banco, hein? Mas essa brincadeira é que é o seguinte, é que antes tinha uma coisa, uma revelação exterior que vinha para o nosso exterior, mas há algo que vai motivar no nosso dia a dia, e algo que os meninos e as meninas começaram a aprender sobre isso, nós também participamos disso, é que nos alimenta em todo momento a palavra do Senhor e a presença do Espírito sobre o nosso coração. É por isso que hoje, quando nós olhamos para essa carta que está descrita, hoje quando nós olhamos para esse fundamento que é Cristo Jesus, nós temos alegria no nosso espírito. Por quê? Porque mesmo em meio às nossas tribulações, ou talvez tristezas, tem a necessidade de ter vivo em nós o pensamento de que está dentro de nós, a presença do Senhor está dentro de nós. Não sei vocês, mas a presença do Senhor estar dentro de nós é um privilégio. Nós estávamos num mês, todo mundo lembra disso, era sobre o reino de ponta cabeça. E eu lembro que quando eu vi a gente estava indo para Floripa, e no caminho, eu comentei isso até na administração lá também, eu chorei o caminho todinho indo para Floripa daqui, peguei o ônibus, fui chorando a madrugada toda, porque eu senti um amor muito grande do Senhor. E aí era algo que estava transcendendo todas as coisas, sabe? E quando eu cheguei lá, eu participei do culto, nós tivemos as confirmações, e aí depois, quando eu cheguei numa outra igreja também, eles estavam ministrando uma palavra que era sobre o reino. E aí esse louvor que a gente canta aqui, o único, eles também cantavam lá. Isso ficou muito gravado no meu coração, sabe? E aí eu comecei a pensar, precisa estar dentro de nós, para que através de nossas vidas o reino possa ser manifesto. Então o que a gente tem aqui é entender que antes a lei, ela era uma lei de relacionamento, mas eles não tinham entendido essa lei de relacionamento. Hoje o Espírito Santo, ele ministra sobre os nossos corações, para que agora não é mais uma ordenança. Ítalo, falar: olha, Ítalo, venha e, sei lá, ame a treinar. O Ítalo, em essência, dentro dele já tem amor pelas outras pessoas. Vocês não estão entendendo. Como diz o pastor Wesley, pega isso. Não é mais só sobre a gente ouvir alguma coisa e dizer: olha, faça isso ou faça aquilo. Quando a essência estiver dentro de nós, o nosso coração move a nossa vida a começar a manifestar. Quando a palavra está viva em nós, o nosso coração move o nosso dia a dia, para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Sabe, a gente chega no trabalho, a gente chega na faculdade, a gente chega onde, sei lá, onde a gente andar, a nossa vida manifesta o reino de Deus, porque está em nós. A alegria do Senhor está dentro dos nossos corações. E aí algo que
Paulo vai descrevendo aqui, olha, agora, essa carta ela não é mais por tinta, ela está gravada no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Ela está gravada no nosso coração. É necessário que nós, sabe, que a gente olhe para isso e fale: Jesus, eu quero entender essa carta que está sendo, sabe, expressamente declarada para a nação. Eu quero entender que no meu dia a dia, tudo aquilo que eu tenho alimentado, desde o momento que a gente levanta e ora, e se vocês forem aplaudir ao Senhor, levantem e orem, aplaudam ao Senhor, para orar. Mas que tudo isso possa ser com que nós venhamos compreender de que a nossa vida com Deus precisa ser de continuidade. Sabe? A gente está exemplificando isso, de que mesmo em meio a momentos difíceis, a nossa vida com o Senhor precisa ser de continuidade. De continuarmos essa presença, de continuarmos a caminhar. Não foi só o momento que vocês viveram e de olhar e serem ministrados, e alguns ministraram, não. Vocês precisam continuar, sabe, a caminhar sobre isso. Por quê? Porque é simples, quando o reino está dentro de nós, o coração dos pais se converte aos filhos, o coração dos filhos se converte aos pais, e a unidade no reino, o reino se expande. Estava conversando com um líder de jovens, e aí ele dizia assim: eu tinha duas dificuldades. A primeira era, quando a gente vinha falar com os jovens, eles não caminhavam e não se alimentavam. Então, quando chegavam na igreja, parecia que não tinham se alimentado durante a semana. Estavam sedentos, mas tinham que se alimentar durante a semana. E aí eles falaram, e tinha outra dificuldade, porque às vezes, quando eu ia lá e falava, olha, eu vou chamar os pais, tinha isso, tinha aquilo, aí o líder começou a falar assim, olha, aí eu tinha que vir e falar com os pais, eu via que os pais também não estavam compreendendo e isso estava virando uma confusão. E aí eu falei, mas como foi isso resolvido? Falou, eu fui orar, fui ler Bíblia. E aí eu comecei a incentivar todos a lerem, a meditarem todos os dias em uma coisa: unidade do reino. Unidade do reino. Unidade dos pais, unidade dos filhos, unidade da família. Restauração de famílias. Por quê? Porque quando eu estava conversando, ele falava comigo, falou assim, olha, porque eu entendi que se eles estavam cheios dentro da igreja, eles voltavam para casa, eles estavam cheios em casa também, porque os pais estavam cheios, porque os filhos estavam cheios, e todos eles manifestavam o reino de Deus juntos. Eles amavam estar sobre uma mesa, amavam estar sobre a unidade. E o Senhor tem manifestado isso sobre as nossas vidas. O Espírito, essa nova vida, ela não vai vir de coisas que vão vir externos para o interno. Assim como foi ministrado, e isso eu gravei na minha mente. Está em nós, irmãos. Está em nós. Está em nós. Sabe? Está dentro de vocês. Está dentro de vocês, está dentro do coração de vocês. A palavra escrita e escrita. Não é um choro à toa. Mesmo que em meio a uma confusão, mesmo que em meio a um momento de desgaste, mesmo que em meio à tristeza, Paulo também estava assim, mas ele olhou para tudo isso e disse: está em nós a palavra do Senhor, está em nós a vida do Senhor, está em nós a majestade do Senhor. E se antes, talvez em algo externo não fosse muito glorioso, agora internamente vai ser mais glória ainda. Então o convite está em nós, e que agora, através das nossas vidas, nós vamos caminhar, não como caminham outras pessoas, mas caminhar na direção aonde Cristo tem propósitos para as nossas vidas. Caminhar a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos ordenou.
coloque de pé. Glória a Deus. Isso é pra cá. Sim. Eu sei que talvez isso possa parecer estranho, mas é uma necessidade que os corações possam estar alinhados da família. Da família. Então, quem são aqui dentre vocês, os pais dos jovens aqui? Levanta as mãos, os pais dos jovens, os pais dos jovens. Isso, os pais dos jovens. Isso, vocês. Então, os pais dos jovens, se vocês conseguirem vir para cá, conseguem vir para cá e ficar do lado dos seus filhos, só pelo menos os que estão aqui, os que estão aqui, vocês conseguem? Conseguem? Os pais dos jovens estão aqui. Isso. Rapidinho. Isso. Só fica do lado, fica do lado do seu. Isso, fica do lado dos seus filhos, pode ser do lado dos seus filhos, fica do lado dos seus filhos. Os pais jovens ficam do lado. A mãe também, pai e a mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Isso. Pode vir pra frente, vem pra cá pra frente, vocês vem pra cá pra frente, porque senão não vai dar espaço lá para os irmãos passarem. Vem pra frente, vem pra frente, isso. Agora sim. Isso. Aí agora. Isso. Conseguiram aí? Igor, vem aqui pra frente, que o Elton já vem pra frente também. Vai pra cá pra frente. Isso. Vem pra frente. Se o Senhor tocar meus olhos,